Meu nome é Sandra, sou casada, mãe de 4 filhos. Era ainda um pequeno pontinho e em minha volta havia um lugar escuro, mas bem quentinho e aconchegante. Me sentia segura e minhas sensações vinham dos estímulos que eu recebia de minha mãe. Sentia uma luz radiante e experimentei pela primeira vez um abraço que veio carregado de dor, tristeza e perguntas sem respostas. Era o abraço de minha mãe, mas esse abraço foi a melhor, primeira sensação que senti e me apaixonei, pois nele senti o amor dela e queria mais daquele abraço. Passou um tempo e ele veio. Embora o quisesse todo o tempo, ele demorava, mas vinha. De repente, aquele lugar quentinho e aconchegante começou a estremecer e fiquei confusa e saí de lá. E os meus olhos foram invadidos por uma luz radiante. Minha mãe me deu a luz. A partir daí, comecei a experimentar muitas sensações que não queria e me voltava para o abraço. Ainda eu queria mais que tudo, conhecer a dor, a fome e a rejeição. E desesperadamente chorava, pois não podia falar, mas queria o abraço. E o tempo foi passando e aos 3 meses experimentei o abraço do meu pai. Foi a primeira vez que eu o vi, e em seu abraço tinha uma mistura de sentimentos que pela primeira vez senti um medo absurdo. Comecei a ficar confusa e já não sabia se queria ou não de volta um abraço. Mas quando vinha de minha mãe, eu mudava de ideia, pois podia sentir a ternura e um amor enorme. A ouvia conversando, mas olhava e não via ninguém. Hoje entendo que ela conversava era com Deus. O tempo se passava e o abraço dela foi ficando cada vez mais raro. E como a tudo que não alimentamos morre, fui me esquecendo do abraço. Mas lá no fundo, a sensação que experimentei no ventre me fazia querer algo que não sabia o que era. E era o abraço de minha mãe. Eu não tinha discernimento e nem domínio sobre nada. E eu sempre confusa, pois era um ser que não tinha conhecimento algum e precisava que me conduzissem o tempo todo. Mas isso me foi negado. Tinha que seguir e não tinha a menor ideia para onde ia. Inocente, prossegui e lá no fundo comecei a ouvir uma voz que me guiava o tempo todo. Hoje sei que era a voz de Deus. E o abraço vinha de todos os lados e junto dele vinha um medo enorme que me causou aversão e passei a encarar o abraço como algo ruim e não o quis mais. Fui me tornando arredia, confusa e com a sensação que precisava fugir o tempo todo, fugir do mundo, da vida, e eu não queria mais estar lá. Até então, minhas necessidades básicas eram supridas pela minha mãe. Me alimentava, dava banho, me aquecia, na dor física, me medicava. E de repente, procurei a minha mãe e não achei lugar algum. Senti fome e não sabia preparar meu alimento. Senti frio e não sabia me aquecer. Senti dores e não sabia o que tomar. Senti pela primeira vez então a dor na alma e ela passou a ser minha companhia. Minha mãe tinha ido embora, me deixou à própria sorte. Inocente, enfrentei situações horríveis que cada vez mais carregava minha alma de dor, tristeza e insegurança. Eu me sentia incapaz.
tudo ia deixando marcas profundas e enraizadas, construindo assim a minha existência e formando o meu caráter. Precisava seguir em frente e vivi tantas coisas ruins que, se houve coisas boas, eram sufocadas e esquecidas. A vida me cobrava decisões, mas não havia em mim maturidade e sabedoria. A minha reação a tudo vinha do acaso. Sem saber, estava construindo algo que ia também alcançar outras vidas, pelas quais eu seria responsável, os meus filhos. Como cuidar de alguém se não sabia ao menos cuidar de mim? E a resposta é que cada vez mais são criados seres vazios e cruéis que, tentando definir, dão-se um nome de maldições hereditárias. Mas de repente descobri que nem tudo estava perdido e podemos dividir com alguém a nossa vida. E aos 13 anos conheci o que hoje é o meu marido e pai dos meus 4 filhos. Ele me viu primeiro e me quis, me conquistou e começamos a caminhar juntos. Mas cada ser é responsável por suas próprias atitudes e não partilhamos os mesmos conceitos. O amava cada vez mais e cria-se aí uma dependência afetiva muito grande. Engravidei aos 15 anos, rejeitei minha situação e chorava desesperada. Como eu ia cuidar de alguém, proteger? Eu não sabia nem como cuidar de mim. Pedi então a morte, pois fui abandonada por aquele que até ali caminhava junto comigo. Outra vez quis desistir e tentei, mas graças a Deus não consegui. Hoje tenho a certeza que, quando não sabemos o que fazer, Deus, Ele entra no controle de tudo. E dei à luz a minha primeira bênção. A amei profundamente. E aquele ser era parte de mim. Mãe, solteira, sem renda alguma, e saí da casa de minha mãe. Precisei sair, pois lá vivia também meu irmão mais velho, que era como um bicho selvagem, que a todos atacava como se fosse uma presa. Meu irmão, demoníaco? Não, era outra vítima do qual se desenvolveu o seu caráter com base na dor, na tristeza, na fome, no abandono e na violência. Crescemos vendo nossa mãe apanhar covardemente do meu pai e vimos várias vezes na nossa frente ela tentar tirar a própria vida. E em outros casos ela fugia, nos deixando a própria sorte. E dei à luz então e fui morar com uma cunhada. E ela passou a dividir comigo o pão dela e dos seus filhos. Continuei e o pai da minha filha se mantinha ausente. E a mãe dele dizia para mim que ele era muito novo para assumir a sua própria filha. E mais uma vez precisei sair da casa de minha cunhada. Não tinha para onde ir. E uma mão me foi estendida, a única na verdade. E naquele momento passou a dividir comigo meus infortúnios, dando lugar a sentimentos confusos e que feria a sociedade. Com medo, novamente tive que sair. Por causa deste fato, aquela mesma sociedade que me virou as costas
veio para mim carregados de acusações, de humilhações, de cobranças e se viram no direito de se vingarem, pois eram os donos da verdade. Me marcaram com um ferro em brasa, por isso fugi. Fui para um lugar totalmente desconhecido. Passei a conviver com pessoas que nunca tinha visto. Fui com a roupa do corpo, deixando para trás minha filha. Eu com 17 anos e ela com 2. A deixei com minha cunhada, que era também sua madrinha. Voltei depois de 6 meses, mas só voltei por ela, só por ela. Comecei e agora estava junto do pai dela. E aí então começou o meu maior pesadelo. Me tratavam como uma criminosa. Todos me apontavam, todos se sentiam no direito de me fazer pagar por algo que julgavam a seu próprio modo. Sofri humilhações de todas as formas que um ser pode experimentar. E hoje penso que só suportei porque a mão de Deus estava comigo. Daí então me tornei um ser selvagem. Comecei a bater por medo de apanhar. Não acreditava mais no amor. Não confiava em ninguém. Até que então eu gritei bem alto: chega! E passei a guerrear e me defender com unhas e dentes. Amor eu só tinha pela minha filha. E também não aprendi a amar a mim mesma. Voltei a morar com a minha mãe, que já estava divorciada, e dividi a casa com 4 filhos, 3 netos e uma nora. E agora eu e minha filha. Comecei a trabalhar com meu pai. Ele tinha uma relojaria. Ele era ourives, relojoeiro e comercializava relógios, joias e prestava assistência na área de consertos de relógios. E também fabricava joias em ouro. Vestia camisa. Meu pai sempre me deu carta branca. E inovei o comércio. Cuidava de tudo. Meu irmão também trabalhava lá, no conserto de relógios eletrônicos. Meu pai me ensinou a consertar relógios. E, gente, como enfrentar o preconceito por exercer uma profissão que é tida por masculina. O comércio exige dedicação total para prosperar e se manter. Enfrentamos muitas batalhas e fiquei cada vez mais experiente e amava o que fazia. Fiquei ainda mais confiante até que meu pai se tornou um dependente químico e por causa disso destruiu tudo que havíamos construído. Eu lutava muito para manter as portas abertas. Ele já não trabalhava mais e ao final do dia vinha só para pegar o dinheiro e não deixava nem mesmo para cobrir as despesas com o aluguel e os impostos. E nem mesmo sobrava para comprar mercadorias que eram as geradores de renda. Daí faliu totalmente e ia fechar as portas. Meu pai então me pediu para comprar um bar que estava sendo vendido perto de sua casa. O meu marido nesta época também trabalhava lá e conseguimos o bar financiado. E depois disso me tornei então proprietária da relojaria. Nesta época, a minha segunda filha, a minha bênção número 2, apresentei sintomas de depressão.
Tratei e fiquei bem. Depois de 14 anos, engravidei da minha terceira filha. No 7º mês de gravidez, comecei novamente a apresentar sintomas de depressão. E ela explodiu ao dar à luz. Nada do que vivia até então se comparava a isso. Me tornei totalmente impotente, passando a depender das pessoas à minha volta. E tentando pôr em palavras, sentia uma dor na alma. Lutei 4 anos entre melhoras e recaídas e engravidei do meu 4º filho, a minha bênção número 4. Começou tudo de novo. A última crise violenta que eu tive durou 4 meses, porque eu não tinha dinheiro e o médico que me ajudou a sair das crises anteriores já não atendia mais pelo SUS, só particular. E como eu havia perdido tudo, eu não tinha dinheiro para consulta. E em outros médicos, sem resultado. Mas Deus me abençoou e um grande e querido amigo pagou a minha consulta. Me levantei, comecei a dar os primeiros passos. Depois, caí de novo. E na última crise que eu tive, me sentia presa em um corpo totalmente sem ação. Pensava e conversava com Deus, pedindo uma resposta. Minha terceira filha, revoltada, me levou ao médico e ele disse que eu não tinha cura. Foi aí que eu rejeitei o seu diagnóstico e comecei a lutar devagar, dar os primeiros passos. Nesta época, meu marido, que hoje é o proprietário daquela que era a minha loja, se envolveu com uma mulher e, sem me falar, deu entrada no nosso divórcio. Nos casamos quando a minha primeira bênção tinha 8 anos e estava grávida da minha segunda filha. Nesta época, nós morávamos com minha mãe. Me sentia vazia, não tinha reação nenhuma, também causadas pela quantidade de medicamentos que eu tomava. Quando meu marido me disse sobre o nosso divórcio, disse-me também que havia consultado a um advogado e eu não teria direito algum, e só os 2 filhos caçulas teria 30% de um salário mínimo. Tive muito medo, pois ainda me sentia incapaz. Ele já tinha decidido tudo e havia alugado uma casa. Vendeu o nosso carro para investir na sua nova esposa. Eu e meu marido não estamos separados. Ele desistiu do divórcio e resolvi tentar, mas foi somente pelos meus filhos. E ele só voltou porque a sua aventura não deu certo. Deixei a minha vida se arrastar e comecei a me envolver com algumas coisas. E conversava com Deus sempre e pedia uma bênção. Não sabia o que fazer e não tinha força para nada. Foi aí então que o milagre aconteceu e um simples bom dia que recebi mudou toda a minha história. Vazia, fui remetida de volta ao ventre e novamente aquela sensação do abraço me invadiu. Só queria ele, mais nada. Tudo que precisava
era de um abraço. E a vida brotou em mim novamente. Por estar vazia, ela preencheu todas as células do meu corpo. Pela primeira vez me amei. Pela primeira vez consegui me olhar no espelho. E melhorei em todos os aspectos. Me sentia cada dia mais capaz de lutar. E lutei de uma forma que nunca tinha feito antes. Me amar foi o segredo de tudo. Mas um belo dia veio o pavor e de novo estava à beira de um buraco. Alguém me empurrava e, quando eu ia caindo em um abismo tão profundo, veio a mão do meu Criador, o meu Pai, o Deus e o único e suficiente Salvador, e me segurou, me puxou para fora do buraco e me deu o que eu sempre quis desde o ventre, o abraço, o verdadeiro abraço. Me segurou em seus braços e senti a melhor coisa da minha vida, o amor verdadeiro e incondicional. Me segurou firme, me aconchegou e com seu toque me encheu de amor e segurança e me deu paz. E disse bem baixinho: você é única, você é especial e nasceu primeiro em meu coração. E esse abraço é seu desde que surgiu no meu coração. E te criei para ser mais do que vencedora. Mas isso o mundo tirou de você. Tirou de você a capacidade de me sentir. Daí então eu respondi: obrigado, meu Pai. E declarei a Ele: eis-me aqui e estarei a partir de hoje aonde quer que eu estejas. E foi aí então que eu perdi o medo da vida. E hoje a vida se tornou maravilhosa. Amo cada minuto e quero, com gratidão a esse amor incondicional, cumprir a minha missão, a missão que me foi dada. E estou aqui, pois é nas nossas maiores lutas que sabemos qual é a nossa missão. E a minha missão é abraçar a todos que sofrem de depressão, tristeza, pânico e tudo relacionado. E vamos lutar juntos para que cada dia todos possam experimentar essa sensação maravilhosa que, para mim, eu considero como que nascer de novo. Vou fazer algumas ressalvas acerca do meu áudio. Não é este o meu foco, mas é preciso apresentar os assuntos que serão abordados e, na minha opinião, que sejam em todo o contexto conclusivos, coerentes e principalmente que sejam por todos compreendidos. E a minha primeira filha tive aos 15 anos, a segunda após 8 anos. E estava grávida dela de 3 meses quando me casei. Apresentei sintomas de depressão nesta época, fui medicada e fiquei bem. Na gravidez da minha terceira filha, voltei a sentir os sintomas aos 7 meses de gravidez.
e explodiu ao dar à luz a ela. Fiquei em tratamento e desenvolvi outros problemas relacionados, como surto psicótico, transtorno bipolar e o pior dentre todos, pobreza de linguagem e embotamento afetivo. Tive melhoras e recaídas, e nas crises de depressão ficava prostrada, não comia, chorava todo o tempo e não conseguia fazer ao menos tarefas simples como cuidar da higiene pessoal. Ela estava já com 4 anos e melhorei completamente. Não usava mais medicamento e engravidei do meu 4º filho. E a depressão voltou acompanhado de períodos de melhoras e recaídas. Da mesma forma, a melhora se deu após 4 anos. Hoje, não uso medicamentos químicos. Se tinha alguma relação com o parto, não foi definido. Mas, se for, fico aliviada, pois todos os 4 nasceram por cesariana. E por isso, meu médico, que foi o mesmo de meus 4 filhos, me operou, pois o 4º filho foi uma gravidez de risco. Quero ser uma criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Como parar de destruir o futuro de seus filhos? Olha, a primeira coisa que você entender, você, pai ou mãe que está me assistindo, é que é o seguinte: pais e mães, eles deveriam ser, por natureza, construtores de destinos dos filhos. Isso mesmo. Um pai e uma mãe, eles são guardiões dos filhos. Então, originalmente, foi concebido para que eles fossem os construtores do destino. Por quê? Porque quando o ser humano nasce, quando uma criança nasce, o destino dela não está escrito. Bom, você que está me assistindo pode pensar diferente de mim, não há nenhum problema. Eu estou fazendo um vídeo baseado no que eu acredito. Se você não acredita nisso, não há problema nenhum, talvez esse vídeo não seja para você. Me ouça até o final e aí você pode chegar a uma conclusão refletindo sobre isso, se for o caso. Quando a criança nasce, ela não tem o destino definido, não está escrito. Ela mesma vai criar o destino dela. Acontece que nos primeiros 10 anos de vida, a criança ela não tem ainda a personalidade formada. Portanto, ela não tem nem ideia do que vai ser o destino dela. E normalmente a criança faz o quê? Ela é movida por tudo que ela ouve e por tudo que ela vê no ambiente. A maioria dos pais e mães hoje em dia, infelizmente, a grande maioria dos pais e mães, eles não estão preparados para essa tarefa. Muitas vezes são imaturos. Muitas e muitas vezes, mais vezes do que eu gostaria de dizer, eles são crianças presas no corpo de um adulto. Então são filhos que foram criados de maneira errada, imaturos emocionalmente, inseguros, frustrados, dependentes emocionalmente, autoestima baixíssima, autoimagem péssima, autoconfiança zero e não gostam de si mesmos. Agora você imagina como é que 2 seres assim, ou um ser assim, como é que ele pode construir destinos? É uma tristeza, não é? Então eles ignoram coisas simples. Por exemplo, existem 3 fases na vida de uma criança, de um filho. 3 fases. Do 0 aos 10 anos, os filhos precisam de um mestre e de uma mestra. Ou seja, eles precisam de um mentor e de uma mentora, um treinador e uma treinadora. Então, mãe e pai deveriam ser, nos primeiros 10 anos, treinadores dos filhos, professores. Ensinar tudo, princípios de vida, como é que se age, ética, cidadania, tal, integração familiar, amor, compreensão, perdão, estoicismo, os males, os sentimentos ruins, os sentimentos bons, como é que eles florescem, e tudo isso através dos laços de amor. Infelizmente, a maioria dos pais e mães desconhece isso, nunca ouviram falar disso. Dos 11 aos 20 anos, o filho, a filha, a criança, já então com 10 anos, o pré-adolescente, ele precisa do quê? Dos 10 aos 20 ele precisa de um pai e de uma mãe.
Os pais podem continuar a ser professores? Podem, eles podem continuar, mas se eles não foram professores nos primeiros 10 anos, eles não vão conseguir mais. Porque aí já tem a maldita televisão, tem as redes sociais, tem os exemplos ruins do mundo, tem os políticos desse nosso país, que é a mesma coisa de falar de um cesto de lixo, né? Tem as notícias, tem a escola, tem os professores desse nosso país, que desnecessário dizer, do jeito que a educação é desprezada nesse país, você imagina, não é de se admirar que tenha tão poucos professores bons. Se o pai e mãe foram professores nos primeiros 10 anos, agora eles podem ser pais. E o que é o papel de pai e mãe? Dos 11 aos 20 anos é quando a criança precisa da autoridade do pai e da mãe. Não, isso não pode, isso pode. Os exemplos de vida, aquilo que se pode fazer e o que não. Os limites. O jovem, a criança precisa desses limites. São os limites que vão regê-lo pela vida toda. Porque senão você vai ter o quê? Você vai ter psicopatas, você vai ter pessoas sem limites nenhum, fracassados profissionalmente, emocionalmente, nas 7 áreas da vida. E dos 20 pela vida toda, eles precisam de um amigo e de uma amiga. Ou seja, se pai e mãe, nos primeiros 10 anos, foram professores, mostrando com exemplos, não apenas com palavras, se dos 11 aos 20 foram pai e mãe, educando com limites, com firmeza, com doçura, com amor, mas também com firmeza, então os filhos foram treinados durante aqueles anos em frustrações, sabem que a vida não vai dar tudo o que eles querem de mão beijada, sabem como é que o mundo é. Então, aí os pais podem ser amigos dos filhos pelo resto da vida, que é o que eles vão precisar. Porque até então, com 20 e poucos anos, eles já estão voando, estarão voando com as próprias asas. Mas o título desse vídeo qual é? Como parar de destruir o futuro de seus filhos. A maioria dos pais e mães não são construtores de destinos. Eles são destruidores de destinos. Como? Eu vou lhe dar pequenos exemplos aqui, porque num vídeo curto como esse, não tem como eu dizer tudo. Mas eu vou sugerir a você que você assista aqui mesmo no meu canal a um vídeo de 2014 chamado 5 coisas que você nunca deve dizer aos filhos. Lá tem muito mais explicações disso daqui. Mas aqui eu já quero te adiantar alguma coisa. Como parar de destruir o futuro dos seus filhos? Pare de dizer para eles coisas como chamar de burro, de desorganizado, de tonto. Pare de colocar rótulos nos seus filhos. Seus filhos não são produtos do supermercado. Pare de dizer isso para as crianças. A criança erra, a criança faz determinadas coisas porque ela está num processo de crescimento. Não existem pessoas burras, para de chamar disso, para de chamar de tonto, de sonso, dizer que ele não vai ser nada na vida, pare de dizer você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe, você não vai ser nada na vida, você tem que mudar esse seu jeito, você tem que mudar esse temperamento. Tem muitos pais e mães que falam isso até hoje. Pare de botar medo nos seus filhos, falando de injeção, falando de dentista, do homem do saco, não vai lá fora que o bêbado te pega. Você acredita que nós estamos em 2018, quando eu estou gravando esse vídeo, e tem pais e mães tão cretinos que eles ainda falam isso para as crianças? Pare de mentir para os seus filhos. Pare de dizer coisas que não são verdade, pare de fazer promessas que depois você não cumpre. Quando você faz promessas e não cumpre, você está ensinando a eles a serem sem palavra e desonestos, como você que está me assistindo. Pare de falar isso para eles. Se você fez uma promessa, cumpra. Se não pode fazer, não diga. Não diga para eles, se você subir aí eu faço tal coisa, se você for lá eu faço tal coisa. Não ameace. Se você ameaçar, dê um jeito de cumprir aquilo que você falou. Se você não vai fazer, é melhor que você não fale. Pare de fazer a cobrança excessiva em cima deles, de querer que eles sejam perfeitos. Pare de querer que eles sejam adultos. Crianças não são adultos. Olha ao seu redor. Olha a quantidade de adultos mentecaptos, imbecis e medíocres que tem no mundo. Agora, se as pessoas com 30, 40, 50 anos são imbecis e são imperfeitas, como é que você pode exigir que uma criança de 2, 3, 4, 5 anos haja como um adulto? Olha, hoje em dia é absurdo, eles vestem crianças com roupas de adultos. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Deixa as crianças serem crianças, deixa as crianças brincarem. Cuidado com a programação que seus filhos assistem. A TV aberta só tem lixo, especialmente a 10 mil vezes maldita rede esgoto engana bobo de TV. Pare de deixar essas más influências entrarem na cabeça dos seus filhos. Pare de falar de diversidade sexual para os seus filhos. A criança nem sabe o que é isso. Deixa a criança brincar. Livre a criança, seus filhos, dessa maldição que tem nesse mundo moderno. Essa coisa de já querer falar de homossexualidade para a criança, que a criança pode escolher se ela é isso ou se ela é aquilo. Pare! Deixa as crianças serem crianças. Quando eles crescerem, eles vão ter bastante tempo para pensar nisso. Você não tem uma olhada ao redor, você não viu um monte de gente fracassada que tem no mundo? Pelo amor de Deus, parece que está todo mundo dormindo.
Você não viu o que está acontecendo? Quanta gente se suicida. Pare de exigir que seus filhos tirem 10. Para que serve os 10 que eles tiram na escola? Vai servir para quê? Você conhece alguém que na fase adulta é feliz no casamento porque tirava 10? Você conhece alguém que na fase adulta que é feliz porque fez 4 faculdades? Eu conheço gente que tem 10 faculdades e é infeliz. Conheço gente que não estudou 1 ano e é altamente feliz. E aí? Pare de falar só de dinheiro para os seus filhos. Almoce com eles. Jante com eles, brinque com eles, desligue a maldita TV e ligue seu cérebro, reserve tempo para eles, pare de ficar no celular o tempo inteiro, pare de curtir fotos do dedão do pé de pessoas estranhas enquanto você não curte a infância deles. Dedique tempo a eles na adolescência, esteja com eles, diga que você os ama, diga que você confia neles, exalte as qualidades que eles têm. Seus filhos têm qualidades também, sabia? Talvez você não tenha ouvido isso dos seus pais. Talvez você tenha crescido ouvindo seus pais dizerem que você era burro, burra, que você era gordo, gorda, que você não ia ser ninguém na vida, que você é um zero à esquerda. Agora, só porque você recebeu isso, você precisa repetir isso? É isso então que é a vida? Eu apanhei, agora eu vou bater? Eu fui mal criado, eu vou criar mal? Eu fui agredido, eu vou agredir? Eu fui estuprado, então eu vou estuprar? Será que é isso que é a vida? É isso que é ser pai e mãe? E se você que está me assistindo, você não tem tempo para criar os seus filhos, porque você passa a vida trabalhando, eu te pergunto então, por que você os pôs no mundo então? Se você não tinha tempo para eles, não fizesse com que eles viessem ao mundo. É simples assim. Continuasse solteiro, para você ficar na vida quanto tempo você quisesse. E eu lhe digo mais, se você que está me assistindo, alguma dessas palavras está doendo em você e te deixa você com raiva, eu quero dizer a você 2 coisas. Primeiro, eu me alegro com isso, porque é essa a intenção mesmo, fazer você acordar. E segundo, se está doendo em você e você ficou com raiva, é porque isso é verdade e a carapuça vestiu em você. E se ela vestiu, você tem 2 alternativas. Ficar com raiva de mim e continuar do jeito que você estava, ou usar essa raiva para alguma coisa boa e mudar, porque há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Meu nome é Ivan Maia e a minha missão de vida é ajudar pessoas a terem uma vida melhor, a serem felizes e ter paz, sejam elas adultos, crianças, empresários ou empregados, tanto faz. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu fico feliz. Você quer receber informações em primeira mão e saber de todos os vídeos que eu publico? Se inscreva aqui no canal, clique em gostei e deixe o teu comentário para mim. Eu vou adorar saber o que você pensa. Longos dias e belas noites para você. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair,